Olá, muito boa tarde para você. A gente começa essa edição mostrando que em Guariba, uma recém-nascida foi abandonada dentro de uma lixeira. Estava inclusive ali num saco de lixo. A mãe, que seria uma adolescente, teria escondido essa gravidez da família. Ao vivo, a Mariana Robert chega, conta esse caso absurdo para a gente. Boa tarde, Mariana. Olá, André. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É um misto de sentimentos falar sobre esse caso, né? Inicialmente a gente fica revoltado sobre o abandono, mas logo vem aquele sentimento de alívio por saber que essa criança foi encontrada, hospitalizada, não corre risco de morte e já deve estar recebendo muito amor. O caso foi registrado ontem por volta das 5 horas da tarde aqui na Rua Matão, em Guariba. Foi o senhor Antônio, um homem de 83 anos, que encontrou essa criança. Ele mora aqui nessa mesma rua, estava descendo por ela, sentido a escola do neto para buscá-lo na escola, quando percebeu, ao passar bem próximo a essa lixeira, um saco se movimentando. Ele se aproximou e disse à nossa equipe que inicialmente pensou que poderia ser algum animal dentro do saco, um gato, um cachorro. Foi aí que ele tomou a decisão de abrir o saco e olhar dentro. Assim que ele olhou, veio a surpresa que mudou o rumo dessa história. A recém-nascida, ainda com cordão umbilical, estava aqui dentro. Nada melhor do que ouvir a entrevista com o próprio senhor Antônio falando sobre o ocorrido. Vamos acompanhar agora. Eu saí daqui 10 para 5 para buscar meu netinho que estava na escola. Aí no eu passar aqui, tem um saco na lixeira e a hora que eu cheguei no rumo, tremeu assim. Falei, mãe, o que tem dentro desse saco? Tá balançando? Aí eu fui lá, ergui, ainda pensei que era um bichinho daqui, ó, que gatinho, que alguém põe no lixo lá, né, papá? Aí ergui, ela fez assim, deu aquela coisadinha assim, né? Choradinha. Acho que ela, não sei se ela viu a claridade, então ela fez assim. Aí a mulher que acho que foi a mulher que pegou a nenenzinha daqui mesmo, pegou lá de carro aqui, né, e levou lá no hospital. Ô, seu Antônio, como que você se sente sabendo que o seu ato de ir lá abrir esse saco, olhar, salvou a vida dessa criança? Ah, eu nem sei o que eu posso falar, viu? O senhor fica emocionado? Ela estava precisando de ajuda. Deus te usou mesmo para ajudar. Então, Deus me abençoou que eu olhei lá, né? Se eu não olho, demorava para sair, chovia mais forte, que ainda estava chovendo, bem pouquinho, mas estava. Podia até morrer lá dentro com a chuva, né? Então, olha, falei, mas como uma pessoa tem coragem de fazer um serviço desse? Pensei na hora. Não demorou muito para que os populares moradores aqui das proximidades se comovessem com o caso. Eles ajudaram no socorro dessa menina, colocaram ela dentro de um veículo e a levaram para um hospital aqui do município. Ela recebeu o atendimento médico adequado ontem, no fim da tarde. A médica que a atendeu, inclusive, disse à imprensa que essa menina não apresentava ferimentos ou marcas de uma possível agressão e que o estado de saúde dela é considerado estável. A Polícia Militar esteve no hospital para o registro da ocorrência e a gente acompanha agora a sonora através do soldado Paulucci. Populares encontraram dentro de um saco plástico de lixo uma criança recém-nascida, ainda com um cordão umbilical. Segundo o histórico da ocorrência, os transeuntes estavam trazendo a criança ao pronto atendimento de Guariba. A equipe esteve presente no local, junto com o delegado de plantão, onde fez contato com a doutora Aline, que ficou responsável sobre os cuidados médicos da criança. Ela informou que não haviam marcas de agressão, nem como risco de morte.
A informação que a gente recebe de momento, que ainda precisa ser confirmada, é de que uma suspeita de ser a genitora dessa criança já foi identificada. Trata-se de uma adolescente que teria escondido a gravidez durante os 9 meses dos pais e aí teve esse bebê sozinha em casa e teria o deixado aqui na lixeira. O delegado responsável, o doutor Reginaldo Félix, segue acompanhando. Os investigadores, inclusive André, estiveram aqui na rua, conversaram com alguns vizinhos. Pelo fato de não ter câmeras de segurança, isso dificultou o processo de identificação dessa genitora da criança, mas em breve, se confirmado que ela foi identificada, deve comparecer à polícia para prestar depoimento e esclarecer todo o fato. Agora sim, a gente acompanha a sonora com o delegado responsável. Levantamos algumas informações sobre uma suposta mãe que poderia ter praticado esse fato, mas por enquanto não tem nada confirmado. Os investigadores estão hoje em campo, trabalhando para localizar e identificar essa pessoa, para ser trazida até a delegacia e aí sim confirmar realmente se foi ela a autora, se é a mãe da criança e a motivação. Nesse caso específico, não havendo agravamento do estado de saúde da criança, é um crime de abandono de recém-nascido, que prevê pena máxima de 2 anos de detenção, ou seja, para um maior de idade, isso representaria um julgamento do procedimento que seria instaurado no Juizado Especial Criminal, crime de pequeno potencial ofensivo. Se for uma menor de idade, a mãe da criança e a autora do fato, ela vai ser responsabilizada nos termos do ECA. O ECA prevê a proteção integral da criança e adolescente e ela vai responder nos termos dessa legislação, do Estatuto do ECA, de uma forma mais branda também. As investigações, então, elas continuam para identificar a genitora dessa criança, para ela ser responsabilizada. E a gente segue na expectativa, André, aguardando o desdobramento desse caso para saber com quem vai ficar a guarda dessa criança a partir de agora, levando em consideração que ela está bem, deve receber alta em breve. Esse caso ele foi registrado aqui no bairro Coab. A gente percebe que é uma rua bem tranquila, um bairro tranquilo, sem muito movimento. Então, claro que isso causou grande revolta entre os moradores. Eu conversei com alguns vizinhos. Eles me contaram sobre o dia de fato, foi desesperador, ainda tem vizinhos aqui nas calçadas, o assunto é somente esse aqui na cidade, porque não tem como se revoltar, né? Nós estamos falando de uma criança que ainda estava com o cordão umbilical, muito possivelmente ela pode ter nascido no dia ou um dia antes, no dia chovia, então ela foi encontrada nesse saco com um pouco de água, podendo correr risco de morte, mas não foi isso que aconteceu, graças a Deus e ao anjo que é o senhor Antônio, que passou por aqui, prestou atenção nesse saco se movimentando, chegou perto para ajudar, pensando se tratar de um animal, encontrou essa criança que agora está sendo medicada, não corre mais risco de vida, mas sem dúvidas causa revolta, né? A gente segue na expectativa para saber se vai haver a confirmação de que essa adolescente de 16 anos é de fato a genitora dessa criança e para confirmar também a história de que ela teria escondido a gravidez dos pais, teria feito o parto sozinha na residência e posteriormente deixado essa criança aqui nessa lixeira. Em Guariba, aqui no município, por mais que seja um município pequeno, o assunto é esse, causa revolta na gente também, né? Estamos falando de uma menina indefesa, sem dúvidas é muito revoltante. Agora cabe à polícia continuar com o processo de investigação. Como eu já disse, reforço, aqui não tem câmeras de segurança que tivessem registrado o fato para identificar quem deixou essa criança aqui, então isso prolonga um pouquinho o processo, mas as investigações estão acontecendo, elas continuam. O delegado, inclusive, Dr. Félix, disse que assim que a confirmação da identidade da genitora vier a público, ele vai falar novamente com a imprensa para esclarecer todo o fato e a gente segue acompanhando, né, André? É de fato muito revoltante. A boa notícia é que essa criança está bem, vai ter um futuro digno, vai crescer aí com muita saúde, é o que a gente espera, né? Recebendo já atendimento médico, em breve deve definir o lar dessa criança com muita responsabilidade, porque agora a única coisa que ela precisa receber de fato é amor. Eu volto com você aí no estúdio. É isso, né, Maria? Não tem como não se emocionar ouvindo o seu Antônio, né, que passava ali no momento e acabou salvando a vida dessa garotinha que foi deixada aí na lixeira. Obrigado, viu, Mariana, pelas suas informações ao vivo com a gente.